Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Seguinte, meu povo, eu quero levantar uma bandeira aqui, e uma bandeira que eu não achei que eu iria levantar tão cedo, mas acho que tá na hora, né? Porque é uma situação que ela tá cada vez ganhando menos importância, que é a situação de técnico do Atlético. Então, nesse momento, eu levanto a bandeira fora Barbieri. Ué, Thiago, como assim? Você sempre falou que, pô, você é a favor de um técnico a longo prazo, você sempre falou que você é a favor de um técnico que pudesse, pô, fazer um trabalho que não fosse um trabalho quase que express no Atlético, podemos falar assim. E, cara, eu sou muito a favor. Meu sonho é que o Maurício Barbieri fique 1, 2, 3, 4, 5 anos na frente do Atlético. Eu acho que o Atlético só tem a ganhar a partir do momento que você permite que o treinador desenvolva um trabalho, desenvolva uma metodologia, consiga de alguma forma errar e aprender com os erros. Porque errar, todos os treinadores vão errar, mas tem a oportunidade de aprender com os erros, tem a oportunidade de mudar rotas, de mudar caminhos. Porque assim, o papel de treinador hoje no Atlético é um papel quase que ou você acerta muito de primeira, como foi o caso do Thiago Nunes, ou o caso do Paulo Autuori ali, que conseguiu ficar um tempinho maior, mas mesmo assim virando diretor técnico entre 2020 e 2021, ou você não vai continuar no Atlético. Ou você vai ter um trabalho de 2, 3 meses no Atlético. Isso é insustentável. O Atlético rebaixou a partir dessa política de ficar trocando de técnico toda hora. A gente vai continuar pressionando o técnico de maneira quase que irresponsável para essa política, mesmo após um rebaixamento seguir. A galera ela é muito, porra, grande na hora de pedir fora Petralha. Mas na hora de começar a pressionar o técnico, numa primeira fase de Campeonato Paranaense, em um ano que a pré-temporada foi menor, que basicamente o técnico estava estreando o jogador e ainda tem jogador para estrear. Tava estreando o jogador até no último jogo. A gente vai ficar nessa mesmo com o Barbieri, então é melhor demitir logo, bicho. Então é melhor vir o próximo logo, assim. Parece que a torcida do Atlético não é nem que ela aprova ou desaprova um técnico. Parece que a torcida do Atlético não dá chance pra conhecer nenhum técnico, pô. Nem relacionamento, nem emprego. Assim, emprego tem 3 meses de experiência, né? De avaliação ali. A partir do momento que, cara, no primeiro mês já tem esse tom de cobrança, puta que pariu. E, cara, não que o Barbieri seja perfeito, o Barbieri é. Mas eu acho que a gente não tem que pautar nosso trabalho a partir das nossas vontades. O maior ponto de crítica em relação ao Barbieri, pelo que eu vejo nas redes sociais, são dois. O primeiro deles não é botar a base, que é um ponto completamente maluco, levando em consideração que o trabalho ele está começando a ser desenvolvido só agora. E a gente já quer que ele faça experimentos. Gente, a gente não tem nenhum concreto. Como a gente vai querer Chiquete, Riquelme, se a gente não tem nenhum concreto? Não faz sentido criticar o Barbieri quanto a isso. E a outra é, pô, mas ele tá escalando Falcão. Mas ele tá escalando sei lá o quê. Bicho, não adianta você querer botar uma etiquetinha no jogador de inutilizável no primeiro mês de trabalho. Talvez o Falcão, talvez o Fernando, talvez o Beleze, o Matheus Felipe, eles se mostrem, assim, personagens impraticáveis mesmo. Personagens que não deveriam ganhar minutos. Mas na atual montagem de elenco do Atlético e no cenário que a gente tem à disposição pro Barbieri trabalhar, é quase que obrigação você usar os caras porque são as peças que tem. Então, assim, o Barbieri ele tá assumindo um peso completamente desnecessário por decisões óbvias. E a torcida ela não tá medindo cobrança. Então, assim, ano passado a gente caiu por ter 5 técnicos. A cultura do clube precisa mudar, tanto via diretoria quanto via torcida. Nenhum técnico merece ser cobrado de forma ríspida na pré-temporada, como o Barbieri vem sendo cobrado. E desculpa, Campeonato Paranaense pra mim é pré-temporada. Porque se você for botar na ponta do lápis, a gente teve momentos ruins ao longo do Campeonato Paranaense, a gente teve. Mas se a galera quer criticar o Barbieri, acho que a galera tem que reconhecer o Barbieri também. Os momentos de bom futebol que a gente teve, os momentos de bom volume ofensivo que a gente teve, querendo ou não, até pensando em resultado.
A gente tá chegando numa posição que a gente vai brigar pela liderança até a última rodada, se vai conquistar ou não, aí já é outro ponto, mas vai brigar pela liderança. Um trabalho que, pô, quando subiu um pouquinho o nível de competitividade, a gente entregou contra o Operário, a gente entregou contra o Coritiba, a gente entregou contra Maringá, a gente entregou contra o Cascavel. Quando não venceu, conseguiu impor um ritmo forte contra os principais times do estado. Conseguiu ter um volume ofensivo que empurrava os principais times do estado para trás. O Atlético chega nesse momento, se eu não me engano, uma derrota só contra o Azures, completamente ocasional, num jogo que o Atlético criou, porra, 15, 20 chances. Isso num momento que a gente ainda tinha o Diório, que tinha total noção que ia deixar o clube. Não era nenhum cenário ali do Diório, porra, motivado. Era um Diório só esperando a hora de meter o pé. Então, assim, no final das contas, bicho, o que tá acontecendo com o Barbieri é, estão fechando o olho para as coisas boas, estão falando que, o Campeonato Paranaense é obrigação, você, pô, dominar e passar por cima de todo mundo, e as coisas ruins estão sendo potencializadas, não olhando pro contexto que, cara, vamos ser sinceros, é um contexto para esse trabalho, porra, começar a ser avaliado no início da Série B. Se vocês querem ser minimamente razoáveis, o início do trabalho, pô, a ser levado em consideração precisa ser no início da Série B. E a gente tá vendo isso acontecer, pô, antes de começar o mata-mata do Campeonato Paranaense. Thiago, mas jogando dessa maneira o Atlético não vai subir, jogando dessa maneira. Gente, vamos tentar parar de fazer previsão, pô. Hoje que talvez mais atrapalhe o trabalho do Atlético é essa necessidade de fazer previsão. São Paulo acabou de empatar com o Velo Clube. Você acha que o São Paulo não tem condição de chegar longe em nenhuma situação da temporada? O Novo Horizontino empatou com o Velo Clube. Eu tô vendo o Novo Horizontino que, pô, vocês falam que é um dos favoritos a subir, também não vai subir. Sabe? Então, Thiago, você tá passando a mão na cabeça do Barbieri. Pô, bicho, não tô. Eu aponto problema na saída de bola. Eu aponto as inconsistências defensivas causadas pelas transições. Eu aponto em muitos momentos a incapacidade de gerar situações por um jogo muito estático. Vocês podem procurar aí, cara. Quem me acompanha, pô, sabe? Eu falo dos problemas do time do Barbieri, mas eu vou sempre me posicionar contra essa cultura de demissão de técnicos num período curto. Porque eu acho que isso é a coisa que mais prejudica o Atlético. E, bicho, desculpa. Eu não sou contra o trabalho do Barbieri, não. Eu acho que a gente tem momentos de futebol coletivo que, assim, não é qualquer técnico que daria. A gente viu muito trabalho recente aí no Atlético. Trabalho longo, trabalho até vencedor que não conseguiu dar um mínimo de jogo coletivo. O time, quando se aproxima, as coisas acontecem. O time, quando consegue impor seu ritmo, principalmente jogando na arena, cria muito. O Barbieri conseguiu potencializar Isaac, conseguiu potencializar Elzinho, conseguiu potencializar Allan Kardec, jogadores que ninguém dava nada. Conseguiu encontrar um bom lugar para Zapelli, conseguiu encontrar um bom lugar para João. Do meio para frente o time cria e desculpa, o Atlético vai ter que criar mais do que se defender na Série B. Então assim, é importante você chegar com mecanismos ofensivos interessantes na Série B e a gente está chegando. Defensivamente muita coisa precisa melhorar sim, mas eu acho que as peças ainda estão chegando, a gente ainda não tem o Esquivel, o Léo Derek se machucou, então cria uma instabilidade na esquerda. O Tobias Figueiredo nem estreou ainda, a questão do segundo volante, o Patrick nem estreou ainda. A gente tem mais motivos para elogiar o Barbieri do que para criticar o Barbieri. Só que se a gente novamente ceder dessa cultura bizarra de gente que quer ver sangue e comenta qualquer coisa no Twitter, cara, fudeu. Fudeu, assim, eu divido minha preocupação. Se não for para dar sequência, falo tranquilamente, demite logo. Mas se for pra acreditar no trabalho, contem comigo. Aí eu tô fechadaço. Cara, eu tô muito fechado mesmo. Beleza? Começou a sexta-feira, fazendo recuperaçãozinha da corrida aqui. Porra, acabei de correr 5,5 km, mas aqui em Minas é foda, cara. Desgasta muito músculo porque ondulação muito grande nas ruas, assim, toda hora você tá subindo, descendo morro. Eu tô assim, tô acostumado a correr no Rio, num lugar plano aqui em Minas, caralho, é foda. Músculo destruído, mas diabético, né? Diabético tem que fazer exercício, não tem muito pra onde correr, daqui a pouco tem live. E é isso, rapaziada. Tamo junto e vida longa pra pelo menos um treinador nesse clube. O mais rápido possível.